Eu não vou vir aqui para falar que você vai ser honrado. Eu vou te dar o caminho. Pega a chave e abre a porta quem quiser, amém? Porque não existe honra, não tem como nós sermos honrados por Deus se nós não honrarmos Ele primeiro. Então nós vamos caminhar sobre uma palavra onde você vai aprender como eu posso honrar a Deus. E eu já quero iniciar falando sobre Mateus 6,33. Não precisa nem abrir a Bíblia, que todo mundo conhece. Busque primeiro o reino de Deus. Está vendo? Todo mundo sabe? Busque primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas serão acrescentadas. Então nós vamos falar de prioridades hoje, amém? O que tem sido prioridade na sua vida hoje? É muito fácil, irmão. Você vem aqui, quero honra, quero bênção, quero isso, quero aquilo. Mas você tem priorizado Deus? Tem priorizado Deus? Olha, esqueci. Tem algum visitante aqui hoje? Que entrou pela primeira vez nessa casa? Tem? Tem? Tem uma irmã aqui, ó. Deus abençoe e volte sempre, que essa casa ama a sua vida. Receba um bombom do céu. Do céu. O chocolate foi o camelo que trouxe, camelo de Jesus. Eu não quero taça, não. Só traz só a garrafinha. Deixa aberto para mim. Deixa aberto, mas leva a taça. Não vou tomar na taça, não, que não mata a sede. Então vamos lá. O que tem sido prioridade na sua vida? Não precisa nem responder, só reflete aí. O que tem sido prioridade na sua vida? Porque é muito fácil você querer buscar cura, buscar bênção, buscar prosperidade, mas você não buscar o Senhor na mesma intensidade. Quem está entendendo aí? O chicote já começou a estralar. Eu até tento, gente, pregar de uma forma mais suave, mas eu não consigo. Era para ser suave, eu não consigo. Deus me fez assim. Bem meiga. Só que não. Eu estou dando aula para as mulheres aos sábados e elas ficam, nossa, mas a surra de hoje doeu, a surra de hoje doeu. Eu falo, gente, eu tento ser um pouquinho mais suave, mas eu não consigo. E a palavra, ela precisa ser dita, né? A verdade precisa ser dita. Então, talvez falte um pouquinho de suavidade na forma de falar, né, Beth? Hã? Amém. Então, nós vamos caminhar pelo livro de 1 Reis. Capítulo 18, versículo 20. Eu quero ler com vocês aqui. Primeira Reis 18, 20. Aqui diz: então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias apresentou a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-me. Porém, é Baal, siga ele. E o povo, contudo, nada respondeu. Então, o profeta Elias está diante do povo e ele fala: por que vocês andam tão indecisos? Se vocês crê que o Senhor é Deus, venha comigo. Se você crê que Baal é o seu Deus, então vá para lá. E o povo ficou indeciso. A indecisão já diz muita coisa, amados. O silêncio já diz muita coisa. Ali ele já revelou o coração, que o coração de fato está indeciso, que o coração não está no nosso Deus. Quem está entendendo aí? Então nós vamos caminhar nessa palavra. E eu vou contar o contexto dela para que vocês entendam todo o processo. Rei Acabe
ele casou com uma mulher estrangeira que não compartilhava dos mesmos princípios que Acabe tinha na época. Julgo desigual. Então ele casou com uma estrangeira e se perdeu. A sua esposa, Jezabel, ela era adoradora de Baal e de outros deuses. Então, quando ele casa com Jezabel, ele traz toda essa adoração, essa idolatria para o seu povo. Então entenda que Acabe, ele não só erra por trocar Deus, mas de induzir toda uma população a adorar outros deuses. E a palavra diz que o Senhor se irou contra esse povo. E certa vez, o profeta Elias, usado por Deus, chegou lá e fez um confronto. E não era só um confronto político, um confronto de pessoas, mas era um confronto totalmente espiritual. Porque quando o profeta Elias chega, ele faz essa declaração: ou vocês estão com Deus ou não estão. E nesse confronto, ele faz uma declaração, ele profetiza: já que vocês escolheram Baal, Aserá e outros deuses, a partir de hoje não choverá nessa terra. Então, houve uma seca, houve fome naquele lugar, durante 3 anos e meio. E justamente a chuva, por que Elias falou da chuva? Porque eles acreditavam que Baal e Aserá, Baal era, a crença deles era que Baal era o Deus que mandava a chuva, que Aserá era a deusa da fertilidade das plantações. Então ele feriu justamente aonde o pessoal acreditava que aquele Deus tinha poder. Então quando ele fala: a partir de hoje não choverá nesta terra, até que eu venha aqui e profetize novamente. E esse tempo foram 3 anos e meio. E a Bíblia conta que aquele povo começou a perecer, porque sem chuva, aliás, sem chuva e sem orvalho, tá? Não existia água. Então os ribeiros se secaram. E aí a Bíblia conta que aquele povo começou a perecer, passar fome, não tinha mais animais, porque os animais também não tinham o que comer, não tinha vegetação, não tinha alimento, nem para os animais, nem para as pessoas. E é aí que Deus entra. Deus entra para a provisão, mas existe um caminho para essa provisão. Da mesma forma que existe o caminho da honra, existe o caminho para a provisão. E eu quero deixar aqui, eu quero que vocês leiam esse texto em casa. É uma passagem muito linda. É um texto longo, não dá para a gente ler aqui. Mas quando você começa a estudar a palavra e você começa a ver cada detalhe de Deus, cada cuidado do Senhor, mesmo com as pessoas que estão ignorando Ele. Vamos lá. Deixa eu procurar qual vai ser o próximo versículo que nós vamos ler. Então Elias volta, depois de 3 anos e meio, onde existe a seca. E ele faz um confronto com todos os profetas de Baal. 450. Enquanto os profetas de Deus estavam morrendo, porque eles começaram a exterminar todos que adoravam a Deus. Todos aqueles que criam em Deus, eles exterminavam. Então, começou um confronto e Elias chama os profetas de Baal e fala assim: eu vou montar um altar. Você também vai montar um altar. Você vai colocar lenha, você vai colocar um animal, você vai colocar um sacrifício. E você vai adorar o seu Deus. E se ele mandar chuva, eu vou crer que Baal é o seu Deus e ele é poderoso, mais poderoso que o meu Deus. Ele fez um desafio. E ele diz: eu também vou fazer esse desafio. Se o seu Deus não mandar água, o meu vai mandar. Então começou esse embate.
E a palavra diz que eles foram para o monte e lá começou todo esse processo. Os profetas de Baal começaram a fazer o procedimento e de montar o altar, pega a lenha, pega o animal, faz o sacrifício, faz isso, faz aquilo. E Elias fala assim: a única coisa que você não vai poder fazer é colocar fogo. Você vai clamar ao seu Deus e ele vai ter que demonstrar o poder dele, já que você disse que ele é poderoso. Você não vai colocar fogo, você vai montar o altar. E a palavra diz que eles passaram horas e horas dançando, clamando, fazendo tanta coisa, esperando que o fogo descesse. Sabe o que aconteceu? Pergunte. Nada aconteceu. Não desceu o fogo. Sabe o que eu aprendi nessa passagem? Todo esforço, quando Deus não é o centro, é frustrante. Todo esforço, quando Deus não está no centro, você vai fazer esforço em vão. Assim como os profetas de Baal. A Bíblia conta que eles passaram horas. E Elias foi debochado. Elias falava assim: grita mais alto, acho que seu Deus não está ouvindo. Eu acho que seu Deus não está entendendo. Muito debochado, inclusive, Elias. Só que a palavra diz que até os profetas começaram a se automutilar, porque eles tinham uma crença que os deuses precisavam de sangue. Eles começaram a se cortar. Mas nada aconteceu. Nada fez o fogo cair do céu. Chegou a hora de Elias cumprir o desafio. Já que Baal não desceu com fogo, o meu Deus vai fazer descer. E aí, eu quero ler com vocês. Está no 18. 18:30, Bruna. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou. E reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: o seu nome será Israel. Com as pedras, ele construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual não poderia ser semeado dos ceados das sementes. Arrumou a lenha, cortou novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: agora enche de água 4 jarras e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça o mesmo novamente, diz. E ele os fizeram de novo. Faça o mesmo pela terceira vez, ordenou de novo. E eles os fizeram pela terceira vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido como tu és, Deus de Israel. Quem sou o teu servo e o que eu fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde para que esse povo saiba que tu é o Senhor, és Deus e é quem fazes o coração dele voltar a ti. Então o fogo do Senhor e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram:
ó Senhor, é Deus. O Senhor é Deus. Quem crê? Veja. Imagina, o que aquele povo estava necessitando naquela seca? Era de fogo? Qual era a necessidade daquele povo naquele momento? Se existia uma seca. Elias pediu água? O que ele pediu? O que é fogo? Presença do Senhor. Entenda que na nossa vida deve ser da mesma forma. Se eu tenho uma causa diante do Senhor, eu não devo trazer para o Senhor, eu preciso buscar a presença. Eu não devo buscar provisão, eu devo buscar a presença. Aquele povo necessitava de água, existia uma seca. Os animais estavam morrendo de fome, as pessoas estavam com fome. E Elias chegou e poderia muito bem pedir água. Mas aquele povo precisava entender o processo do Senhor. Então, Elias pediu fogo, que representa a presença do Senhor. Porque era o que aquelas pessoas precisavam. Eles precisavam da presença do Senhor. Eles precisavam acreditar que Deus é o único Deus poderoso para fazer. E a palavra diz que eles se prostraram, reconheceram o poder do Senhor. Às vezes, nós estamos diante de Deus com alguma situação. E você fala assim: pastor, ora para Deus curar tal situação. Pastor, ora para fazer acontecer isso. E às vezes Deus quer que você passe por um processo. Você percebe que Elias reconstruiu um altar. Já existia um altar lá. Lá no início, quando nós lemos, está dizendo que Elias reparou um altar. Ele restaurou um altar para que o fogo pudesse descer. Então existe um processo de fato. Isso é para trazer para a nossa vida. Às vezes nós precisamos de um processo para buscar a presença do Senhor, para que depois o Senhor venha fazer um milagre. Nós só queremos um milagre, mas muitas pessoas fogem do processo. E é isso hoje que eu quero te encorajar, eu quero te ensinar, que muitas vezes situações que nós vivemos pode ser consequência, assim como foi uma consequência do pecado daquele povo viver na seca. Mas quando Elias chegou, quando o Senhor foi fazer um milagre, ele não fez diretamente o milagre. Houve um processo. Elias precisou reconstruir um altar que havia quebrado. Se você ler todo o texto de 1 Reis, você vai ver que antes do reinado do rei Acabe, inclusive ele foi o pior rei da história, mas antes do reinado do rei Acabe, existiam vários altares dedicados ao nosso Deus, dedicado ao nosso Senhor. Mas quando ele permitiu que a idolatria entrasse naquele lugar, os altares do Senhor ficaram destruídos. E quando Elias chega, ele não pede água, ele reconstrói um altar. Ele reconstrói aquilo que um dia foi quebrado. Ele reconstrói um dia que alguém destruiu. E isso que o Senhor quer com nossas vidas. Qual é o altar da sua vida que está quebrado? Porque se você se posicionar hoje para restaurar um altar quebrado, o Senhor vai mandar fogo. E eu me empolguei na palavra, até esqueci de falar. Depois do fogo veio a chuva, tá? Primeiro veio o fogo, que é para você entender que é a presença do Senhor. Mas a chuva caiu naquele lugar. E a seca acabou. Então eu te convido hoje, qual é o altar que precisa ser quebrado precisa ser restaurado, que está quebrado na sua vida?
Pode ser o casamento, pode ser familiar, pode ser da maternidade, pode ser de relacionamentos, pode ser do trabalho, pode ser da saúde física e pode ser na saúde emocional. Eu não sei. O Senhor sonda corações e Ele conhece. E talvez você esteja identificando algum altar na sua vida que precisa ser reconstruído. E a palavra deixou muito clara hoje que o milagre vem, mas só depois da reconstrução do altar. E só depois que a presença do Senhor entra. Aquele altar foi restaurado e recebeu o fogo do céu. E o fogo caiu como a presença do Senhor. E tudo aquilo serviu para que as pessoas reconhecessem o poder do Senhor. E muitas vezes o nosso testemunho também vai servir para que as pessoas reconheçam o poder do Senhor. Tem cicatrizes que o Senhor vai transformar, que vai ser tão lindo, vai ser com tanta honra, que as pessoas vão olhar de longe e falar assim: eu quero conhecer esse Deus, que transformou a vida da fulana, que estava no fundo do poço, e hoje ela está cheia de honra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer: reconstruir. Reconstruir o que um dia foi quebrado. E assim como nós falamos lá no início, priorizar a presença do Senhor. Porque é nítido que aquele povo não priorizou Deus. Muito pelo contrário, se dividiu. A palavra diz que eles nem decidiram ficar de um lado nem de outro, ficou no meio. Quem está dividido não está priorizando a presença do Senhor. Quem está na dúvida não está priorizando a presença do Senhor. Nós precisamos nos posicionar, priorizar a presença de Deus. Quantas vezes nós declaramos aqui com nossos próprios lábios: por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mentira! Você não consegue nem vir um culto no mês. Nós precisamos ter verdade naquilo que nós falamos. Deixa eu te usar para curar. Aí você fala: Senhor, me usa. Tudo mentira. Primeiro pedido que o Senhor faz, você cai fora. É muito forte, gente. É muito forte. Porque viver com o Senhor exige intensidade. Exige decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode aqui cantar: ai, Senhor, a minha vida é tua, me leva, Senhor, para as nações, eu me rendo a ti na tua presença. Aí o Senhor pede para você servir na igreja local e você não serve. Tudo mentira, hipocrisia. Ai, desculpa, peguei o chicote. Deus está falando. Aleluia, um jeitinho meigo de pregar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos priorizar a presença do Senhor. Quando nós priorizamos a presença dEle, o resto, Ele supre. Entenda que se aquele povo tivesse priorizado a presença do Senhor, lá no início, quando o povo começou a adorar outros deuses, se ele tivesse falado assim: não, aqui não, eu adoro só meu Deus, não haveria seca. Não precisaria de provisão. Eu entendi muito bem hoje essa palavra. Se eu priorizo a presença do Senhor, eu não preciso da provisão, porque ela vem naturalmente. Ela vem naturalmente. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Mas nós não priorizamos. A dificuldade está aí, de se posicionar, de querer buscar a Deus, de priorizar a presença dEle, de obedecer aos seus princípios. Tem gente que fala assim: ai, quando eu recebo, meu salário é baixo, quando eu tiver um emprego melhor, um salário melhor, aí eu vou dizimar. Mentira. Se você não foi fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. E Deus usa essas situações desse tipo para testar o seu coração.
Imagine, se você ganha R$1.000, o dízimo é 10%, então é R$100. Se você não é capaz de dizimar R$100 para cumprir um princípio bíblico, você vai ser capaz de dizimar R$1.000? Nunca. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E muitas vezes nós esperamos uma circunstância perfeita para que eu pudesse agradar a Deus. Ou eu uso isso como desculpa. Eu não sirvo a Deus por causa disso, disso. Nós cantamos hoje que enquanto eu te uso, eu curo e eu limpo, eu faço o que eu preciso, eu restauro, mas é no caminho. Às vezes as pessoas esperam a circunstância perfeita para falar que vai servir a Deus, espera a circunstância perfeita para priorizar a presença dEle, espera o salário perfeito para cumprir um princípio bíblico que é o dízimo. E hoje o Senhor está convocando, está chamando pessoas aqui hoje. Priorize minha presença. Reconstrua um altar. Reconstruir um altar dá trabalho. Nós lemos ali que Elias precisou pegar pedras. A pedra representa um esforço. Para essa reconstrução é necessário um esforço. É necessário dedicação. Sem isso nós não conseguimos. Eu sempre falo para as mulheres que nós estamos fazendo curso aos sábados. É sair da zona de conforto. Embora zona de conforto não tem nada de conforto. Quem concorda comigo? Eu falo assim, gente, zona de conforto aonde? Porque você fica paralisado. Enquanto você vê pessoas alcançando coisas, enquanto você vê pessoas caminhando, pessoas evoluindo e você está parado. É frustrante estar na zona de conforto. Mas muita gente se ilude, porque acha que a zona de conforto tem conforto. Eu particularmente não acho. Mas nós precisamos sair da zona de conforto para avançar naquilo que é necessário. Qual é o altar que você precisa reconstruir hoje? A sua aliança com Deus? É se decidir de que lado você está, porque você está na dúvida? O Senhor não trabalha na dúvida. Se você quer algo do céu, se você quer honra de Deus, você precisa se posicionar. Você precisa decidir. Não, a partir de hoje eu quero priorizar a presença de Deus. Eu quero fazer aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu quero seguir os planos dEle para a minha vida. Eu quero seguir os caminhos que Ele determinou lá no céu, quando me criou. O que te impede de se colocar diante de Deus, posicionado, para servir a Ele? Reconstrua esse altar. Porque quando você reconstruir, a provisão virá. Porque nós não devemos pedir a provisão. Nós devemos pedir a presença do Senhor. Não que eu não possa apresentar diante do Senhor as nossas causas, porque é bíblico também. Mas eu não posso apresentar diante do Senhor algo, crendo no milagre, se precisa de um processo. Se precisa de uma reconstrução de altar. Se precisa de um arrependimento. Se precisa de uma situação que você precisa resolver. Se precisa de um pedido de perdão. Ou se você precisa perdoar alguém. Você sabia que você precisa perdoar até mesmo quem não pediu perdão para você? Quem sabia disso? Esse é o perdão mais difícil. É você perdoar quem não se arrependeu. É o perdão mais difícil, mas você deve perdoar. Porque se você não perdoa, você não consegue viver na plenitude do Senhor. Então existem vários altares que nós precisamos reconstruir.
Hoje eu estudando essa palavra, eu ajoelhei e falei, Senhor, eu quero reconstruir um altar, porque eu identifiquei um também. Nós precisamos reconstruir os altares da nossa vida. E eu quero frisar isso para vocês, quero deixar marcado no coração de vocês. Priorize a presença do Senhor. E todas as suas coisas serão automaticamente, naturalmente acrescentadas. Se eu me coloco na presença do Senhor, priorizo Ele na minha vida, você pode ter certeza que Ele vai cuidar de todo o restante. Ele vai cuidar de todo o resto. Mesmo na escassez, mesmo na doença. Eu posso até passar por diversidades, mas o Senhor estará comigo, cuidando, guardando, protegendo. É bíblico que nós vamos passar por adversidades, mas é bíblico que o Senhor diz que Ele passa conosco. Ele está junto conosco. Quando o mar está revolto, Ele está conosco. Então, é bíblico que você vai passar por situações difíceis. Mas é bíblico eu dizer para você que você vai passar com o Senhor. Que Ele vai estar cuidando de você. E muitas vezes nós vamos passar por situações para aprender a confiar, para aprender a priorizar, para aprender a buscar a presença do Senhor, assim como o fogo desceu, para que o fogo venha descer sobre a sua casa, sobre a sua família, para que Ele seja o centro da sua vida. E eu quero profetizar. Erga a mãozinha aí. Nós vamos profetizar hoje. Eu não vou profetizar a honra, não. Eu vou profetizar que você vai construir altares. Mas a honra vai ser consequência, naturalmente. Você vai receber honra de Deus. Senhor, nós declaramos altares restaurados aqui nessa noite, Pai. Vidas vão ser restauradas, Senhor Jesus. Situações serão restauradas, Pai. O Senhor é um Deus que conhece e sabe, Pai, a situação de cada um, o desejo de cada um, o coração de cada um. Mas nós declaramos hoje, Pai, altares restaurados, Senhor Jesus, para que no futuro, Pai, receba, Senhor, a honra do céu, receba provisão